muito obrigado. Bem-vindo ao Jornada da Vida. E olha só, uma vida em desarmonia, conflitos em casa, de repente chega o ensinamento da Seichonoye e tudo caminha para o bem. É a história hoje de uma preletora da Seichonoye que vai nos relatar de como é a sua vida hoje, como foi e de que maneira a Seichonoye, então, chegou e fez essa mudança para melhor na vida dela. Preletora Leonice do Carmo Dorante. Muito obrigada, preletora Leonice. Olá, Pretor Enio, que saudade, hein? Faz 2 meses que a gente se viu, muito obrigado. É uma honra estar aqui nesse programa com o senhor. Muito Tudo bem com a obrigado. senhora? Tudo maravilha, tudo jóia. Maravilha. Esposa também, preletor Flávio. O Pretor Flávio está maravilhoso, como sempre, muito bom. Foi trabalhar, né? Estou aqui com o senhor. Que bom que está trabalhando. Muito obrigado. Como que a Isso, ele está Seichonoye chegou trabalhando. na sua vida, Leonice? A Seitonoye veio através da minha primeira sogra, que tinha uma vizinha que era divulgadora desse ensinamento, e ela passava umas revistas que antigamente chamava Acendedor, Fonte de Luz, eram as pequenas. Ela passava para a minha primeira sogra. A minha primeira sogra me deu várias, e falava assim: lê para os meninos, olha essa oração que maravilhosa. Eu fui guardando, guardando, guardando. Ela me deu o Sutra Sagrada, ela me deu o folheto Shinsokan, eu guardei. Quando, passado algum tempo, que eu já nem recordo mais, mas demorou, viu? Eu tive, assim, uma vontade de ir num seminário da Seichonoye, porque no passado, quando mocinha, quando jovem, eu frequentava as reuniões de jovens da igreja que eu frequentava. Então, eu tinha vontade de ir num seminário. E fui pagar uma conta numa determinada loja, e lá estava na minha frente uma preletora da Seitonoye distribuindo revista. Ela estava fazendo compras, enquanto passava a compra dela, ela estava distribuindo revista, um monte de revista na sacola, eu olhei e falei: essa mulher é da Seitonoye. Eu vi as pessoas pegando. Aí eu falei, ela veio perto de mim, aí eu falei: a senhora é da Seitonoye? Ela falou: sou. Você quer uma revista? Eu falei: quer. Aí ela me deu uma revista já nova, né, as atuais, e aí eu falei assim para ela: tem seminário? Ela falou assim: tem um domingo, era sexta, em um domingo, em Cardoso, 140 quilômetros daqui de Rio Preto. Aí ela falou: quer ir? É das 9 às 16. Eu falei: nossa, eu não estou muitas horas fora de casa. Não, não. Aí ficou tudo bem, eu fui para o trabalho, né, que eu estava indo. Chegou no trabalho, mostrei para uma amiga, ela falou: ah, eu já fui lá. Eu já fui lá, você quer ir? Eu levo você. Lá é assim, ó, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assim. E tudo que eles fizerem, você faz, tá? Vamos. Falei: vamos, é de quinta-feira às 8 da noite, tá? Aí passou um mês, deu certo a gente ir. Ela só foi para me levar. Quando eu cheguei lá, ouvi uma palestra maravilhosa, coisa mais linda. Aí eu falei: é aqui que eu fico. E fiquei. Na outra semana, eu vi uma moça que eu conhecia, essa amiga não foi mais. Ela não frequentou, ela é de outra religião. Aí eu vi uma moça que frequentava, era advogada, né, porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça, e eu vi aquela moça, falei assim: "Ah, ela é, vou perguntar para ela, eu queria falar com alguém". Aí eu falei para ela: eu gostaria de conversar com alguém". Ela falou: vou te arrumar uma pessoa. Aí ela chamou uma preletora, chama Nairiano, até já passou para o mundo espiritual faz 2 anos, e ela falou assim: vai, pode ir conversar. E nessa uma semana, eu sonhei com o mestre Masaharu Taniguchi. Não sei como que eu sonhei, só sei que lá na igreja, né, na nossa associação local, tem a foto do mestre. E ele estava em cima de uma colina, cheia de árvores em volta, e ministrando alguma coisa num jovem de uns 13 anos. O mocinho estava sentado numa cadeira, e ele estava em volta do moço. E ele falou assim: teólogo. Aí estava só eu e ele. Eu pensei, e o menino, né? Teólogo, não é teólogo, é teólogo que fala. Aí, quando acordei, pensei.
Estava teólogo é quem fala sobre Deus. Ah, então é para mim conversar com alguém. Aí eu já sabia, né, que eu tinha que conversar com alguém. Foi aí que essa preletora me veio conversar comigo na outra semana. E eu contei para ela que estava sucedendo, que eu queria que meu filho mais velho retornasse a morar comigo, porque eu e o pai deles tínhamos separado quando deu 5 anos de casamento. E eu estava grávida, e nessa época eu fiquei sozinha, né, no tempo que separamos, ele foi para São Paulo, e eu fiquei aqui em São José do Rio Preto com um filho de 4 anos e mais um na barriga, né. E quando chegou aos 13 anos, aos 9, esse meu filho quis morar com ele em São Paulo, e foi. E aí a minha sogra falava: "Olha, ele sofre", e eu ia conversar com ele, ele não deixava falar. Então, neste momento, eles voltaram a morar em Rio Preto, depois de 3 anos, e ele não queria vir morar comigo. Eu falei: "Mas que coisa". Aí nesse ínterim, né, depois de 8 anos separada, eu me juntei, uni a outra pessoa que tinha 2 filhos. Então eu fui uma boadrasta, né, a gente fala na Seitianoye, boadrasta, não é madrasta, né. E os filhos dele também ele era separado e também tinha problemas com a esposa, né. E aí tinha, né, com a ex, aí a menina queria, eu não tinha filhas, né, então essa menina veio morar comigo, e esse meu filho estava lá com o pai e eu queria que ele voltasse a morar comigo, e foi aí que entrou a preletora. Ela me orientou a fazer a revelação divina da grande harmonia, que consta na sutra sagrada, chama de Néctar da Verdade, nessa sutra, logo na primeira parte, a revelação divina da grande harmonia, que era para eu fazer 7 vezes por dia durante 7 dias, colocando em cada ponto final o nome do pai, o meu e do filho. Bom, eu pensei: "Ah, será que ela está querendo que eu volto, né, com o primeiro marido? Mas não é isso, não pode ser. Eu vou fazer". Aí fazia, sem postura, não sabia que tinha que ter postura. Acontece que eu não sabia onde estava a sutra. Quando eu cheguei em casa, fui pegar um lençol e a sutra caiu na minha cabeça. Achei muito interessante que a sutra e o Shinsokan, né, o folheto de Shinsokan caíram na minha cabeça. Eu achei a sutra. Aí peguei, comecei a fazer no outro dia, que era quinta, na sexta. Quando foi na outra sexta-feira, meu filho, ao invés de ir para a casa do pai, ele foi para a minha. E aí passou sexta, sábado, domingo, segunda, que era um feriado, e aí criado para mim, que era funcionária pública, e eu falei: "Filho, vamos embora, você precisa ir para casa, seu pai vai ficar bravo, né, já é 2 horas da tarde, você precisa fazer tarefa, tal". Aí ele falou assim: "Não, mãe, eu não quero ir mais". Eu não acreditei, na hora já veio, foi aquela oração. Ai, que alegria, que alegria. A avó estava na minha casa, a avó falou: "Não, pelo amor de Deus, ele tem que ir embora, senão vão achar que fui eu que falei alguma coisa". Eu falei: "Não, ele falou que ele quer ficar, ele vai ficar. Eu te levo, te deixo 3 quadras da sua casa". E o pai, ele falou assim, eu falei: "Então vamos lá falar para o seu pai". Aí a sogra morava perto, né, 1 quadra. Aí ele falou: "Não, mãe, vai você, outro dia eu vou". Aí eu fui, e ele viveu comigo até os 31 anos, até se casar. Mas não é porque ele voltou comigo que as coisas se encaixaram. Ele estava mal na escola, era outubro, e ia reprovar. A esposa do pai falou assim: "Olha, a professora de história falou para reprovar ele, porque ele está muito ruim". E tinha matemática, física, química, língua portuguesa. Eu falei: "Nossa, mas é muita coisa". Aí eu fui na escola conversar com a professora, já estava assim, sabendo que eu tinha que pensar positivo, então eu pensava, fui na escola conversar com essa professora que era brava, e já fui mentalizando: "Ela é filha de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa", e fui da minha casa até na escola. Quando chegou na escola, a professora me atendeu, abriu a porta, eu fiquei meia hora conversando com a professora, contei tudo, e ela falou: "Não, pode deixar". Então eu prometi para Deus que eu ia fazer de novo essa revelação divina e incluir os nomes dos 5 professores que estavam, com problema. E fiz. Ia sair a nota daí 2 dias, quem ficasse em mais de 5 ia reprovar. E eu falei com Deus, falei: "Deus, seja feita a sua vontade. Se eu fui uma má mãe, que ele passe. Se ele foi um mau filho, que ele reprove. Mas eu vou fazer a revelação divina para esses professores e eu aguardo a sua resposta". E comecei a fazer. Não, era 2 dias depois ia sair a nota, não saiu, 3 dias não saiu, 5 dias saiu.
Aí eu fui na escola com ele, 7 horas da manhã, e ele tinha ficado em uma dependência que era educação artística. E aí, quando foi meio-dia, ele ligou para mim e falou: Mãe, já passei. Falei, nossa, mas essa revelação divina é demais, ela é demais. Realmente, essa revelação divina da grande harmonia eu achava que eu era boazinha no primeiro casamento, que eu achava que eu era assim, dócil, né? Meiga, macia, né? Mas não é, eu tinha desarmonia. Então, quando eu li lá que ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração, falei, aí estava o porquê que o nosso casamento não deu certo, porque ele bebia, né? E eu sofri violência doméstica, mas hoje eu sei disso, na época eu não sabia. Então eu tinha medo dele, então eu ficava calada, calada para não apanhar. E ele maltratava mesmo, chamava de incompetente. Eu já tinha, assim, trabalhava na Secretaria da Saúde, já tinha passado, tinha me formado, né? Que eu vim para Rio Preto para estudar. Desde os 18 anos eu estou aqui. E eu não voltei mais, né? Minha família é de Birigui, nós somos em 7 irmãos, só eu que saí de casa para estudar. E aí a família dele era muito boa para mim, a família dele me tratava como filha. Então eu tinha uma irmã, né, que era a Silvana, meu primeiro sogro, minha primeira sogra, eles eram 10 para mim. E eles me cuidavam, eles tratavam a minha pessoa como filha. Então o filho aprontava, mas eles cuidavam de mim. Mesmo depois de separado, esses dois, esse casal cuidou de mim até depois, até falecerem, né? Eles partiram para o mundo espiritual, já tem 11 anos o meu sogro, e a sogra já tem 5 anos, vai fazer. Então, eles foram, assim, 10 para mim, eu não posso. Eles foram meus pais aqui em Rio Preto, na verdade, né? E até hoje eu tenho amizade com o cunhado, com a cunhada, mesmo depois de ter me unido a outra pessoa, né? Eles fizeram parte da minha vida, eu tenho muita gratidão a esse casal. Foi maravilhoso, eles tinham assim uma alegria imensa de me ter como filha, né? Eles eram meus pais mesmo. E meu pai e minha mãe também maravilhosos. Minha mãe me deixou vir estudar, uma pessoa que já tinha 7 filhos, né? Deixar uma escapar, eu achei assim da parte da minha mãe essa coisa de soltar, né? E ela veio comigo para ver onde que era essa faculdade, morar com a minha tia, irmã dela, e depois de um ano, né, eu me separei da irmã dela, fui morar numa outra casa com uma amiga, com os familiares dela, e fiquei até eu me casar, sabe? Então, assim, eu tive muita sorte nesse tempo. E quando eu encontrei a Seitonoye, então melhorou mais ainda, porque eu tinha 2 filhos que não eram meus, e aí meu filho voltou para mim, e eu tinha, assim, a casa repleta de pessoas, né? Então, aceite o Noie, lá, aí eu fui morar em Guapiaçu, que era a cidade desse meu segundo esposo, e lá em Guapiaçu é que eu tive a coragem de falar meu primeiro relato, o segundo relato, porque em Rio Preto eu tinha que subir no púlpito, eu morria de vergonha, muito tímida, como que eu ia chegar lá? Lá em Guapiaçu não, foi fácil, porque era térreo, né, todo mundo no mesmo nível, aí eu contei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e fui indo. E aí fui sendo chamada para trabalhar para o ensinamento, né, e fui falando sim, 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 por quê? Porque foi muito lindo, né, a primeira vez que eu tive em Ibiúna, eu aprendi que estava tudo na minha mente e se tudo tinha que melhorar, eu tinha que melhorar. Então esse é o ensinamento que eu entendi, que se nada tivesse bom, estava dentro de mim. Então, se o marido me traía, né, o primeiro me traiu, o segundo me traiu muito, me traiu com vizinha, e eu descobria tudo. Tinha uma coisa assim que me chamava para ver, para entender, para saber o que é que estava acontecendo. E as pessoas vinham e me contavam. E foi assim, aí que eu pus o ensinamento em prática. Eu fiz muita oração de perdão para o meu pai, descobri, né, através do diretor Miyazaki, que veio aqui em Rio Preto, no seminário, que eu chorei muito quando ele falou assim: Olha, fui contar para ele que eu estava mandando o marido embora, ele não ia, né, porque ele fazia muitas coisas erradas, e ele falou assim: Você vai perdoar o seu pai. 50 orações de perdão por dia. Eu saí do seminário, assim, sem saber, né? Fazia acho que um ano que eu estava dentro da Seitonoye. Como que eu ia
fazer oração de perdão para o meu pai, sendo que o meu pai era maravilhoso. Meu pai, eu era a queridinha dele na infância, né? Porque era eu e mais uma depois de mim. Como assim? Mas chorei, chorei, chorei. Aí não entendi, começava a fazer oração de perdão, não conseguia. E aí veio uma outra preletora que me orientou. Você tem desarmonia com o seu pai, porque a sua mãe impregnou a mente das filhas, né, pela atitude do pai. Meu pai tinha sido muito danado, né, fez muitas coisas erradas, e minha mãe sofria demais da conta, e a minha mãe falava muito mal dele. Então, ele não tinha, ela falava, falava, e quando eu ia defender meu pai um dia, ela falou assim: você não fala mais nada do seu pai, que eu vou te tirar da igreja e da escola. Eu falei: "Poxa vida", né. Então, eu nem sei se eu fiquei, assim, muito tímida, né, eu nunca mais falei nada, obedeci. E a chave que eu entendo hoje, né, dentro do ensinamento da Seitonoye, é que quando os pais falam, a voz é a voz de Deus. Então, eu entendi desde 14 anos que eles tinham razão em tudo. Por isso que eu tive a sorte de passar no vestibular, porque eu vinha de uma, eh estudo em escolas públicas e tive a sorte de passar. Eu falo assim: "Nossa, é porque eu era dócil, eu era meiga, eu entendia que eles eram ignorantes e que eles não tinham culpa disso". Então, foi assim, hoje quando a gente vê os jovens, né, que não estão dando sorte na vida, é justamente porque não tem esse despertar, que o pai e a mãe é a voz de Deus. Então, eu tenho isso comigo, e ficou fácil viver na vida. E hoje, assim, para mim, obedecer é muito fácil, né. Então tem regras, eu cumpro regras, eu sigo, as leis, né, que na Seitonoye o mestre explicou muito bem sobre as leis mentais, que tudo ao nosso redor é reflexo da nossa mente. Então, eu aprendi isso, que o meu marido, se ele fazia o que ele fazia, é porque eu tinha que me trabalhar. E eu trabalhei mesmo. Eu li Assim se concretiza o amor conjugal, Nova visão do casamento, eram os livros de cabeceira, tá? Eu tinha que ler esses livros e entendia que a mulher tem que ser meiga, dócil, macia, quente, envolvente, para envolver o marido e os filhos. E eu trabalhei justamente nessa área aí dentro do ensinamento, que era reuniões de estudo para mães. Eu fui coordenadora regional durante 5 anos, depois eu assumi o cargo de presidente da Pomba Branca Regional, depois eu passei para a Associação dos Preletores, presidente dos Preletores Ok. Regional, tudo isso. Doutora Leonice, só deixa eu interrompê-la um pouquinho. Estou te ouvindo aí bastante. Teve problema no primeiro casamento, segundo casamento, o filho que estava longe, mas depois conheceu a Seitonoye e tudo melhorou. E graças a Deus, hoje a senhora é uma pessoa feliz nos dias de hoje. Sim. Dá para imaginar a vida da senhora sem o ensinamento da Seitonoye? Jamais, não dá. Estaria assim, batendo cabeça, como diz os outros, né? Batendo cabeça para lá e para cá. E como a gente vê no mundo atual, né? Muitas mulheres ainda hoje com empoderamento das mulheres que tem assim esse, a gente sabe, o mestre prega a razão de ser da mulher, né? A razão de ser da mulher, que a mulher tem esse potencial. Realmente ela é aquela que segura o relacionamento, que segura o marido e os filhos, né? O marido são as paredes e a mulher o telhado. Então, a gente aprende isso no ensinamento, que é como conduzir os filhos e o marido. Então, eu encontrei isso dentro do ensinamento, de ser dócil e trazer a Seitonoye para dentro da minha vida foi tudo de bom. Então, o ensinamento é maravilhoso. Eu gostaria que todas as mulheres soubessem que o empoderamento é 10, certinho. Todas nós temos esse potencial. O homem, ele é uma criança na mão da mulher. Ele é o filho mais novo. Então, isso tudo. Doutora, deixa eu interromper mais uma vez. Dentre tantas coisas que a senhora aprendeu dentro da Seitonoye, do ensinamento da Seitonoye, o que mais te encantou? Falar, nossa, mãe, é isso? A gratidão aos
nossos antepassados, essa é a gratidão aos pais, gratidão a Deus, tá? Então, foi essa gratidão. Como, como despertar para isso? Porque eu nem tinha gratidão aos antepassados. Na infância, a gente ia visitar os familiares lá em Auriflama, né? Porque eu nasci lá também, né? E depois, os pais do meu pai, que eu não conheci, eles faleceram antes de eu nascer, um mês antes, 3 meses antes, os dois, o pai e a mãe. E eu achava assim, morreu, acabou. Então, quando eu cheguei na Seitonoye, que eu entendi que tinha que ter gratidão aos antepassados, que eles nos protegem, eles são a árvore, né? Eles são as raízes e o tronco são os pais, e os galhos são os frutos e são os filhos. Eu entendi, falei que para a gente ter uma família feliz, uma base feliz, a gente tem que ter gratidão aos antepassados. E a gratidão a todas as coisas do universo. E o pensamento positivo. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, que é a quinta norma fundamental dos praticantes da Seicho Noye. Essa foi, assim, a base para mim, que eu achei fantástica, dentro do ensinamento da Seicho Noye. Achei lindo, 10, eu tinha que visitar meus avós, né, porque eu ia na infância com os meus pais. E depois que eu vim para Rio Preto, demorou muito para eu voltar lá. Eu fui lá só aos 18 anos, antes de vir para Rio Preto. E quando eu voltei lá, aconteceram muitas coisas boas, né? Porque eu fui com meu pai e minha mãe e lavei o túmulo, coloquei flores e só assim olhei para minha avó, gratidão, vó, muito obrigado por eu estar aqui. E antes de eu ir, eu vi minha avó sentada na sala, numa postura assim, com as duas mãos na perna, e eu não a conheci, mas eu sei, né? 3 meses antes de eu nascer, ela tinha partido. E então, quando eu vi a minha avó sentada às 1 hora da manhã na minha sala, com a postura assim, com as mãos no joelho, bem ereta, e eu senti assim, de mente para mente, estou te esperando. Nossa, aí eu fui correndo para a Auriflama, cheguei lá, coloquei flores, e na semana seguinte visitei meu avô também, que eu conheci, que é o pai da minha mãe, que só ele eu conheci, e, e ele também estava enterrado, né, em Guzulândia, e fui lá também, coloquei flores, e lavei o túmulo. Então, essa gratidão é imensa. E na primeira semana que eu voltei de lá, na terça-feira eu chorei muito, porque eu não tinha dinheiro para pagar umas contas, e eu era sozinha, o pai estava desempregado, e então estava passando uma dificuldade. Eu chorei, chorei, chorei. No outro dia, a mulher do pai me ligou, falou assim: você quer o dinheiro da pensão? Fazia 8 meses que eles não pagavam. Dinheiro da pensão, ou você quer roupa, o que você quer? Eu falei, eu prefiro o dinheiro. Ela falou, então, 11 horas eu te entrego. 11 horas eu trabalhava, entrava às 11, né? Ela me levou para receber esse dinheiro. Ela levou o dinheiro para eu receber, na verdade, é isso, né? Então, a hora que eu peguei aquele dinheiro, eu falei, não acredito. Não acredito. Aquilo que a Seitonoye fala, né? Que ter gratidão aos antepassados é a chave da prosperidade, é o encontro com os nossos raízes, a gratidão maravilhosa. E eu tive esse dinheiro, que na época era um salário mínimo, foi assim, 10 para eu poder ter um descanso ali naquele momento. E aí ele não parou mais de dar a pensão para os filhos, realmente, né? Então, eu tenho certeza que foi aquela energia dos meus antepassados, porque, né, fui lá, aquele amor de verdade, porque é amor. Não adianta a gente ter vontade de visitar só para ganhar as coisas. Eu não tive isso, graças a Deus. Eu fui realmente porque eu senti que era isso que a gente aprende na Seitonoye. Amor aos É, antepassados. esse é um assunto que a Seitianoye aborda muito bem, né, Pretora Leonice? A gratidão de uma Sim, maneira geral e também, claro, a gratidão aos pais e aos nossos antepassados. E o que eu admiro muito também dentro da organização da Seitianoye é a realização de uma cerimônia de celebração, né, a vida de nossos sim. antepassados, que é a festividade do Frontário Rosou, que todos os Isso. anos, né, a Seitianoye realiza esta atividade. E aí Sim. você tem a oportunidade de escrever um registro espiritual em nome de uma pessoa que faleceu, conhecida ou parente ou antepassado, e ela fica lá recebendo orações todos os dias. É uma bênção isso, né? Não é, eu mando todos os anos.
muitos registros espirituais dos meus antepassados, dos pais, da minha irmã, que partiu esse ano, né? No primeiro momento já também coloquei, e é a minha irmã mais velha, né? Que partiu para o mundo espiritual. E em fevereiro. E também dos bisavós, dos trisavós, dos meus amigos e dos familiares, primos, todos eles eu mando um registro espiritual nessa festividade que acontece sempre em abril, em Ibiúna, que é uma festa espiritual. É um legado deixado pelo mestre Masaharu Taniguchi, esse ensinamento maravilhoso de ter essa reverência à nossa árvore genealógica. Eu, sim, penso que não acontece. Eu tenho uma firmeza de viver neste mundo muito grande. Eu não tenho medo das coisas, eu não tenho medo de viver. Eu acho assim a vida maravilhosa. Eu tenho uma energia muito boa. Não fico doente, já estou com 63 anos, não tenho triglicéridos, não tenho colesterol, não tenho diabetes, não tenho nada que acomete os idosos, tá? Então, assim, a alegria que eu sinto na alma de viver é que reverbera essa saúde. Então, eu acho que de vez em quando dá uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Mas não é nada de grave, é uma coisa que, por ter feito um esforço muito grande e tal, mas do resto, a vida para mim é bela. E isso porque eu tenho este ensinamento na minha vida, tá? Viver bem com o marido, que eu encontrei depois do segundo relacionamento, que, né, foi embora porque acabou minha missão, eu fiz todas as práticas e, né, oração de perdão para pai, e cheguei assim num patamar de ter esse encontro com uma pessoa que é a minha alma gêmea, que é um preletor da Seiichi Noye, que a gente vive já há 14 anos juntos, e ele é o presidente dos preletores hoje, e a gente tem assim uma vida muito harmoniosa, de paz, de harmonia, com os filhos, inclusive, né? Meus filhos já casaram, o mais novo voltou a morar comigo porque separou, e este filho teve, assim, né? A gente tem dentro do ensinamento da Seiichi Noye essa proteção realmente, porque meu filho depois de separado, ele não entendeu por quê e ele quis morrer mesmo. E eu fui na casa dele, que estava sozinho, e eu tive uma vontade de ir lá na hora do almoço dele, porque eu não tinha chave, né? Fazia uns 2 meses que ele tinha separado, e ele estava morando sozinho. E eu fui lá e eu cheguei, apertei a campainha, e ele atendeu, veio chorando, chorando, desesperado. E eu abracei, chorei junto, e aí eu falei, fica quietinho, a mãe vai fazer supra sagrada. Aí fiz 1 hora de oração, uma hora, li a suta inteirinha. Aí ele recuperou, ele dormiu, ele se recuperou e foi trabalhar. E são pessoas assim do bem. Meus filhos são pessoas maravilhosas, são pessoas amáveis, são pessoas tranquilas, serenas. Ele me contou depois, né, que daí uns dias, que ele tinha aquele momento que eu cheguei, ele estava querendo morrer. E se eu não tivesse chegado, era capaz dele ter feito alguma besteira, ele falou para mim. Então, essa proteção que vem de Deus, dos nossos antepassados, dos nossos pais, vai lá, do sogro, da sogra, né, que já está no mundo espiritual, vai lá. E assim, eu só posso agradecer a Deus. Maravilha, pretora Leonice, o nosso tempo acabou, pretora. Só contando essa que meu filho eu vinha vindo e Tá, ele sofreu um acidente e ele avisou, tá. mãe, caí de moto, mas estou bem. Então, realmente, foi assim, vindo, né, da Conferência da Luz, foi esse encontro de proteção que a gente sente de todos os Nós lados. temos mesmo, né, dos antepassados, de Deus, né, dos anjos Sim, que orientam e protegem cada pessoa. E quem pratica o ensinamento da Sintonia sempre, de uma certa forma, ele recebe essas bênçãos de Deus, porque as pessoas que praticam fazem sempre o bem, né? Vivem uma vida para o bem do próximo. Como consequência, também a gente é abençoado por Deus também. Muito sim, obrigado, pretora Leonice. Parabéns aí pela sim. mensagem que nos deixou aí. Parabéns pela sua alegria, sua felicidade, sua dedicação em prol do bem do próximo. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço por esse momento honroso, né? Porque falar de Deus, falar do ensinamento é uma honra, é É uma honra. verdade. Muito, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. Em 2024,
comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente, ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!